O seu cachorro atende quando você manda ou quando ele quer? Por que um cão obedece um adestrador profissional e às vezes não obedece o dono, o próprio tutor? Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico em medicina veterinária, e hoje nós vamos falar sobre obediência e desobediência. Uma coisa que eu escuto muito dos meus amigos e dos meus clientes é a mesma pergunta: por que meu cachorro não me obedece? Henrique, eu trato ele com tanto amor, tanto carinho, eu dou tudo de melhor para ele, e eu mando, e parece que ele faz de pirraça, ele faz de propósito, ele não me obedece porque ele quer me fazer raiva. Primeira coisa que eu digo para ele: gente, respira, tá? Vamos por partes. Primeira coisa, um cão às vezes não obedece por uma comunicação ineficiente. Como assim uma comunicação ineficiente? Um exemplo, se vocês começarem a falar comigo em japonês, eu infelizmente não vou saber o que vocês estão falando, porque eu não falo japonês. Mas se vocês falarem com português, é bem provável que eu entenda o que vocês estão falando. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é usar uma comunicação que o cão entenda. A gente tem que ter a noção que nós, supostamente, somos mais inteligentes que ele. Então, nós é que temos que nos adaptar à realidade do cão, não o contrário. Nós é que temos que desenvolver uma comunicação que o cão entenda. E o que é que um cão entende, né? Como nós vamos dizer, o que acontece para essa comunicação ser ineficiente ou ser eficiente? Uma coisa que diminui a comunicação com o seu cão é um excesso de vocalização. O que é um excesso de vocalização? Um exemplo, a pessoa chega em casa, vê lá o cão que fez alguma coisa errada, ou vê que o cão está fazendo alguma coisa errada e começa: filho, filho, ai, 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 não faz isso, ai, não faz. Aí começa a bater palma e começa a reclamar com o cão: você é feio, tá errado, não pode fazer isso, não faz isso. O cão não sabe o que você está falando, o cão não fala português, então quanto mais você falar com ele, mais você vai estar jogando ansiedade, mais você vai estar jogando energia, mais você vai estar agitando o seu cão e às vezes alimentando justamente a emoção que provocou aquele ato dele. Então a gente tem que ficar atento sobre isso, evitar falar em excesso com o cão. A gente vai falar apenas aquelas palavras que ele já atende o comando, que já foram ensinadas para ele. Outra coisa que atrapalha é que numa casa, às vezes, cada pessoa usa uma palavra para dar uma ordem para o cão. Então, às vezes, a pessoa quer que o cão saia do quarto, aí um fala sai, o outro fala vai embora, o outro fala show. Às vezes a pessoa quer chamar o cão, aí cada pessoa da casa chama de um jeito: vem aqui, chegue, se embora, cada um fala de um termo. Por mais que isso seja engraçado e pareça não fazer sentido, a gente tem que ter em mente que o cão, mais uma vez, ele não fala português. Então, se a gente usar um só comando para aquele ato dele, para aquela ação dele, vai ser muito mais fácil dele assimilar. Então, se eu chamar ele usando o termo aqui, todo mundo da casa vai ter que usar o termo aqui. Pode ser até em outro idioma, se eu quiser, porém, que seja um termo que todo mundo da casa use. Tem que existir um consenso. Eu, quando vou adestrar um cão, a primeira coisa que eu falo para os tutores é: como é que vocês chamam ele? Se o tutor usar o termo vem, usar a palavra vem para chamar o cão, eu vou adestrar ele usando vem. Eu não vou usar outra palavra, porque eu vou criar uma dissonância. Eu vou falar uma coisa, o tutor vai falar outra e o cão não vai entender nada. Outra coisa que é importante é a entonação. Muitas pessoas usam a entonação errada quando vai falar com o seu cão. Muitas vezes a pessoa usa uma voz muito fofinha, usa uma voz muito meiga, ou fala muito baixinho, quando na verdade você precisa usar uma entonação um pouco mais firme. Precisa passar firmeza no comando que você está dando. Você precisa mostrar autoridade. Você não precisa dar um grito. O seu cão não é surdo, pelo menos a maioria deles não são. Mas você precisa usar uma palavra, usar um comando que você demonstre que está dando uma ordem. Então não pode ser fulaninho, aqui fulaninho. Não, tem que ser uma palavra firme. Fulano, aqui. E ele tem que vir para você. Você tem que passar essa ideia de autoridade. Outra coisa é a expressão corporal. Às vezes a pessoa vai dar um comando para o cão e ela está fininha, ela está murchinha, ela está pequenininha, fechada. Isso demonstra insegurança. Você, quando vai dar um comando para o seu cão, você tem que estar firme, tem que mostrar confiança, você tem que passar energia para ele. Detalhe que isso tudo que eu estou falando
é uma forma de comunicação que nós usamos para nós, mas muitas vezes passa despercebido. Só 7% da nossa comunicação é verbal. Todo o restante é através de microexpressões faciais e de linguagem corporal. E com os cães isso é muito mais intenso, isso é muito mais forte. Se você observar dois cães interagindo entre si, você vai ver que várias vezes eles levantam a cabeça, levantam a cauda, balançam a cauda, às vezes baixam a cabeça, baixam a cauda, às vezes contrai aqui as sobrancelhas, às vezes relaxa as sobrancelhas, abre a boca, fecha a boca, lambe os lábios, não lambe os lábios. Tudo isso são expressões corporais que ajudam na comunicação e na relação entre eles. Além da falta de expressão, outra coisa que eu vejo é uma expressão que passa insegurança, tá? Às vezes a pessoa ou é muito fria ou se diminui muito, ou a pessoa deixa a coisa de forma muito dúbia, sabe? Se quer ou se não quer que o cão faça aquela função, execute aquela função, execute aquela ação. Então vamos lembrar disso também, passar clareza de comando. Outra coisa é falta de conexão, tá? Então, um outro tópico é falta de conexão. E o que é que eu quero falar conexão? O que é que eu quero dizer com isso? É realmente ligação, é ter um link com o seu cão, é ter um relacionamento. E quando eu falo, e como é que se constrói isso, né? O que é esse relacionamento? Porque todo mundo me diz, quando eu falo isso, as pessoas me dizem, Henrique, mas eu já tenho muita conexão com o meu cão, Henrique, eu dou muito carinho, eu dou muito amor, o meu relacionamento com ele é maravilhoso, eu dou muita atenção para ele, tudo que ele precisa eu dou. E aí eu pergunto, você caminha com o seu cão? Aí a pessoa, bem, não, caminhar eu não caminho. Gente, eu entendo que nesse momento que nós estamos vivendo, precisamos ter diversos cuidados que nós não tínhamos antes. Porém, é importante a gente ter a consciência que o cão precisa se exercitar. Se eu não estou podendo levar o cão na rua, se eu moro dentro de um apartamento, caminha com o cão na escada do prédio, avisa os vizinhos que vai fazer um barulhinho ali na escada, respeitando os limites do cão, mas sobe e desce alguns degraus para o cão poder se exercitar, permita que o cão gaste energia. Vamos lembrar que o cão em estado selvagem, ele para comer, ele para beber água, ele tinha que gastar energia, ele tinha que farejar, ele tinha que lutar pela comida para poder se alimentar. Então, ele tem essa necessidade de gastar energia, ele tem essa necessidade de manter a mente ocupada, ele tem a necessidade de explorar, ele tem a necessidade de caminhar em matilha. A gente não pode tirar isso do cão, não tem como. E essa construção de relacionamento, ela se baseia não só em caminhar, ela se baseia também em estar com o cão, vivenciar com o cão. O que é que eu quero dizer com isso? Muita gente tem um cachorro, deixa o cãozinho ali largado no canto, às vezes preso, ou pessoal que tem cão no quintal, né, cão para fazer guarda, né, que aí fica, enfim, guarda é um termo para um próximo vídeo, mas a pessoa deixa o cão ali no quintal e passa o dia todo dentro de casa ou na rua e o cão solto no quintal. Aí a pessoa chega em casa, o cão vem cheirar, a pessoa entra com tudo, fecha a porta, o cão volta a ficar do lado de fora da casa e a pessoa dentro de casa vivendo a vida dela. Que relacionamento é esse? A pessoa está passando um minuto da sua vida com o seu cão. Como é que esse cão obedeça? Não vai obedecer. Você precisa passar tempo com o seu cão, você precisa brincar com ele, você precisa, não é só dar carinho, não é só dar amor, mas precisa construir bons momentos, você precisa desenvolver o relacionamento no sentido de estar perto, estar presente, brincar, suprir as necessidades do cão. Nós temos que entender que o cão tem necessidades diferentes de nós humanos. É evidente que eles precisam de água, precisam de comida, precisam de atenção, precisam de cuidados médicos, precisam de um local limpo, digno, igual a nós. Beleza, isso nós já entendemos. Mas o cão tem outras necessidades, o cão precisa de atividade física, assim como nós, mas o cão precisa migrar, ele precisa explorar, a gente precisa simular isso. Como é que eu gosto de fazer? Vez ou outra, quando eu tenho tempo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu pego meus cães, boto dentro do carro e levo eles para outro lugar. Qualquer local, às vezes outro bairro, às vezes um bairro um pouco mais distante, tiro eles e dou uma volta na região. É um local onde eles não foram, é um local novo, e isso supre parte dessa necessidade que o cão tem de explorar, de conhecer locais novos. Eu estou ocupando a mente do meu cão, eu estou caminhando com ele, eu estou exercitando, eu estou melhorando o meu link com ele, o sentimento de matilha que existe entre nós, o sentimento de família, de grupo social.
e estou suprindo essa necessidade do cão ser explorador. Outra coisa é explorar também, ou melhor, é suprir a necessidade da natureza da raça. A gente não pode se contrapor à necessidade racial do cão. O que eu quero falar com isso? Vamos pontuar, vamos dar exemplos. Eu tenho um aluno que se chama Bruce, é um bulldog inglês, um amor de cão. Esse cão, dificilmente ele seria um bom cão para competir no agility, por mais que existam bulldogs ingleses que compitam no agility. Por quê? Ele não vem de uma seleção para agility, ele vem de uma seleção para outra função. E eu preciso respeitar isso. Um exemplo, eu quero ter um pastor malinois como pet. Um cão que o pessoal que conhece aí da raça sabe que é um exímio cão de trabalho, ótimo cão de faro, ótimo cão de polícia, excelente cão de guarda. Eu posso ter ele como pet? Sim, eu posso tê-lo como pet. Porém, eu tenho que entender que é um cão que naturalmente tem um temperamento um pouco mais forte, tem um nível de energia muito alto, é um cão que é muito atlético, é um cão que tem muita necessidade de estar trabalhando, seja farejando, seja treinando obediência, seja treinando guarda, treinando proteção. É um cão que tem um nível físico e mental de energia muito alto. Então, eu preciso ter essa consciência que eu preciso suprir a necessidade racial daquele cão, eu preciso respeitar a necessidade racial dele. Não adianta eu ir de encontro a essa natureza racial, porque isso vai gerar um problema. Eu não posso pegar um bulldogzinho francês e querer participar com ele de uma maratona. É um cão que tem uma morfologia diferenciada, é um cão que tem uma morfologia que foi desenvolvida, foi selecionada para outro fim, no caso do bulldog francês para a companhia. Tá? Então eu preciso respeitar isso, eu preciso interagir, lembrar da raça do cão para saber o que eu posso fazer com ele, para desenvolver um relacionamento em cima das necessidades daquela raça. Outra coisa que é importante é que as pessoas me perguntam, Henrique, e se for um cão sem raça definida? Aí você vai precisar ler o cão. Existe cão sem raça definida com 60 centímetros de cernelha, né, um cão mais alto, e vai existir um cão pequenininho. E vai existir cães sem raça definida com comportamento um pouco mais parado e outros um pouco mais ativo. Aí vai ter que ler o cão e saber o que fazer de acordo com a necessidade de cada cão. Outra coisa que é importante que as pessoas curiosamente esquecem é que a gente precisa ensinar para depois cobrar. Tá? Isso é importante. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes o tutor chega até mim e me pergunta, Henrique, meu cãozinho está fazendo xixi em todo lugar. O que eu estou fazendo? O que eu faço? Eu já falei para ele que ele não pode fazer xixi nesses lugares. Eu digo, gente, peraí, vamos com calma. Você falou para ele? Você falou como? Você latiu? Você rosnou? O que você fez? Porque se for português, o cão não entende, como eu já falei anteriormente. Ah, não, e ele não. Mas eu botei ele no banheiro e deixei ele lá no banheiro e ele não fez xixi. Eu digo, tá, o banheiro é banheiro para nós, foi pensado para nós, não para o cão. Primeiro a gente precisa ensinar para ele onde ele deve fazer o xixi. E aí vai existir alguns produtos químicos e existem técnicas que nós utilizamos para direcionar onde o cão deve fazer xixi. Aqui no método REF nós temos diversas técnicas que nós trabalhamos isso. Mas primeiro a gente ensina para o cão para depois poder cobrar. Eu não posso cobrar do cão algo que eu não ensinei. Imagina a cena. Eu chego numa aula de informática, o professor me bota na frente do computador e diz, vai lá Henrique, dá o melhor de si. Eu digo, e como assim? Ele, não, você que lute, faz aí. E começa a me cobrar, bora Henrique, começa a gritar comigo, começa a me estimular, bora, você vai ser o melhor, Só que ele não me disse o que é para fazer. Ele me cobrou, me estimulou, mas não disse o que era para eu fazer. Então, nesse momento, eu vou ficar ali em conflito. Eu particularmente, eu vou ficar irritado com a pessoa gritando no meu ouvido sem dizer o que é para eu fazer. Mas eu preciso ter um direcionamento. E o cão é do mesmo jeito. O cão precisa ser direcionado para o que nós queremos dele. E uma coisa que é importante para direcionar é nós reforçarmos o que nós queremos que o cão faça. E o que eu quero dizer com reforçar? Vamos lá. Eu estou aqui com o meu cão. Eu quero um cão calmo. O cão está super agitado, aí eu vou lá e faço um carinho nele para ele se acalmar. O que eu estou fazendo? Eu estou reforçando a agitação dele. E o que eu quero? Ele calmo.
Então, quando é que eu devo dar esse carinho? Quando ele estiver calmo. O cão está pulando em cima de mim. Aí eu pego, abraço e faço um carinho nele. O que é que eu estou fazendo? Eu estou reforçando esse comportamento dele pular em cima de mim e eu fazer carinho nele. Se eu mandar ele descer, ele não vai descer. Eu tenho que reforçar quando? Quando ele está com as 4 patas no chão. Aí quando ele está com as 4 patas no chão, eu vou lá, faço um carinho nele. Muito bem, garoto, boa. Quando ele começar a pular em mim, eu já não vou reforçar mais. Porque eu vou começar a construir outro comportamento que eu não quero. Então, a gente tem que ter em mente que a gente deve reforçar os comportamentos que nós queremos e a gente tem que dar carinho e atenção na hora certa, na hora que o cachorro está fazendo aquilo que a gente espera dele. A gente não pode simplesmente dar carinho e atenção no cão só porque a gente quer. A gente tem que saber que carinho e atenção são armas poderosas. A comida é uma arma poderosa. Então, se eu quero um cão calmo, se eu quero um cão que é obediente, eu não vou dar comida para ele no momento em que ele está desobedecendo. Por exemplo, eu chamo o meu cão, o cão não vem. Eu chamo o meu cão, o cão não vem. Aí eu pego e boto a comida para ele e saio. O que é que ele entendeu? Quando ele me chama e eu não vou, posteriormente ele me dá comida. Então, quando ele começar a me chamar, eu não vou atender, porque depois ele vai me dar comida. A gente tem que dar comida, tem que dar atenção e carinho no momento que o cão está executando a função, a ação que nós queremos. Então, se o meu cão está calmo e tranquilo, eu vou lá e dou um carinho nele. Se o meu cão está calmo e tranquilo, eu dou a comida para ele. Isso se eu quero um cão calmo e tranquilo. Se eu quiser um cão agitado, eu vou dar a comida na hora que o cão está agitado. Se eu quero um cão que seja agressivo, eu vou dar atenção, carinho, comida para ele na hora que ele está agressivo. É importante que a gente entenda isso. Se a gente dá atenção, dá carinho, dá comida no momento que o cão está desobedecendo, a gente está reforçando essa desobediência dele. Outra coisa importante é falta de limites. O cão faz o que quer e nunca acontece nada com ele. Ou melhor, ninguém nunca disse que ele não poderia fazer, ninguém nunca limitou as ações dele. Então, para o cão, ele é livre, ele vai fazer o que ele quer o tempo inteiro, porque não teve limites. Então, a gente precisa começar a dar limites para o cão. É muito comum a gente ver em cães mimados os cães serem desobedientes. Por quê? Ninguém nunca deu limite, ele sempre fez o que quis. Quando saía para passear, ele puxava ao máximo e as pessoas iam seguindo ele. Quando ele começava a latir, as pessoas davam comida para ele. Quando ele começava a fazer a bagunça, as pessoas davam o que ele queria. Então, o cão estava acostumado a manipular. O cão já tinha dentro de si a ideia, o condicionamento de que se ele fizesse determinada ação, ele teria o que ele quer. Ele foi mimado por isso, ele nunca recebeu um limite. Nunca houve uma consequência negativa para as ações dele. E quando eu falo consequência negativa, eu não estou falando bater, eu não estou falando machucar, não estou falando assustar o cão. Mas o que pode vir a ser uma consequência negativa? Um exemplo. Eu estou treinando o meu cão, né? Eu peguei meu cão, vou treinar, estou dando os comandos, o cão não está querendo treinar, o cão está querendo cheirar o chão, o cão está querendo fazer qualquer outra coisa que não seja obedecer os comandos. Eu pego esse cão e guardo ele no canil. Pura e simplesmente, já que ele não quer treinar, ele vai descansar para depois ele treinar. E posteriormente a isso, ou melhor, imediatamente a eu guardar o meu cão, eu vou pegar outro cão meu para treinar, na frente dele de preferência. E o que é que acontece? O cão começa a perceber que o cão que está obedecendo está do lado de fora do canil, enquanto ele que queria fazer outra coisa ficou preso. E aí eu só vou tirar esse cão do canil quando for para ele treinar. Se ele não quiser treinar novamente, tudo bem, escolha dele. Ele não quer treinar, então ele vai voltar para o canil. E chega um momento que a gente vai começar a entrar nesse diálogo. Se ele treinar, ele fica do lado de fora, se ele não treinar, ele fica do lado de dentro. Quando ele treinar, no dia que eu tirar ele, no momento que eu tirar ele e ele treinar, ótimo, eu solto ele, depois do treino, eu deixo ele solto, eu já faço um treino mais curtinho com ele. Assim que ele está obedecendo bem, libero ele, deixo ele bem à vontade, jogo uma bolinha, levo ele para passear, dou uma série de coisas bacanas para ele entender o quê? Quando eu obedeço, não só eu fico fora do canil, como eu também vou interagir com o meio ambiente, eu vou brincar, eu vou sair, vou passear, porque o canil, eu construo no meu cão o sentimento que o canil é algo bom, que o canil é um momento de relaxamento. Então, quando eu prendo o cão, nem sempre o cão se sente punido. Às vezes o cão se sente mais à vontade. Porém, ele começa a perceber que os outros cães estão saindo, que os outros cães estão brincando e ele está ficando mais isolado. E aí, nós entramos num outro tópico. Os tutores, muitas vezes, eles fazem o oposto do que a gente fala, do que nós adestradores falamos. E isso é um problema gigantesco. Por quê?
Eu passei diversas dicas, passei minha experiência aqui. E muitas das pessoas começam a fazer o oposto do que eu falei. E o que isso acontece? Qual é o problema disso? Né? Todo mundo é livre para fazer o que quer. Porém, as nossas escolhas nos trazem consequências. E nesse momento que o tutor não faz aquilo que o adestrador pede, a gente entra num jogo muito perigoso. Por quê? O tutor, ele é o melhor adestrador que existe. O melhor. Talvez ele não tenha a técnica de um adestrador profissional. Porém, o tutor, ele passa muito mais tempo com o cão do que eu. Então, se eu vou na casa do meu cliente 2 vezes por semana, faço um treino de 30, 40, 60 minutos, o cachorro ficou comigo no máximo 2 horas por semana, enquanto o cachorro está 24 horas por dia com o tutor. Então, se eu peço para o tutor tirar a comida dele, se o cachorro não estiver se comportando bem, e o tutor deixa a comida lá com ele, eu tenho um problema, porque quando eu chegar para adestrar, aquele cão muitas vezes está de barriga cheia, aquele cão não vai ter interesse em treinar. E o que eu vou fazer com esse cão? Eu vou lá enforcar, eu vou lá bater nele? Não, de forma alguma. Eu tenho que trabalhar com o tutor, porque não adianta o adestrador ensinar uma coisa, não adianta a ciência ensinar uma coisa se o tutor escolher fazer outra totalmente diferente. Tá? O tutor passa o tempo inteiro com o seu cão, o tutor tem a possibilidade de treinar o seu cão 24 horas por dia se o tutor tiver 24 horas acordado. Como? Entrar e sair do quarto, subir ou não subir no sofá, as refeições podem ser usadas para adestrar o cão, e se no cão sentar, o cão sentou, você dá a comida, você está reforçando o ato do cão sentar. O tutor tem muito mais armas do que o adestrador. Qual é a diferença? O adestrador estuda, tem ciência, precisa ter eficiência e trabalhar em cima do bem-estar animal, lógico, mas o adestrador tem experiência, tem técnica para poder lidar com aquele animal e precisa construir um treinamento eficiente para que dê resultado. Porém, se a família estiver fazendo o oposto do que o adestrador está pedindo, o que vai acontecer é, quando o adestrador chegar, o cão vai obedecer o adestrador e não vai obedecer a família. Por todos os motivos que eu citei anteriormente e também porque a família não está construindo o treino junto com o adestrador, não está treinando junto com o adestrador e o cão. Isso é importante. É importante que exista esse relacionamento entre os três. E mais uma vez, por isso que eu falo que o adestrador principal é sempre o tutor. A grande mudança de comportamento que acontece no cão é quando o adestrador profissional ele muda o manejo e a família atende esse pedido, mudando o seu manejo. O cão começa a ser tratado de uma forma diferenciada. O cão começa a agir de uma forma diferenciada. Porque se antes a família tinha uma comunicação ineficiente, ela passa a ter uma comunicação eficiente porque o adestrador ensinou. Se a família antes, cada um dizia um comando e todos começam a dizer o mesmo comando, automaticamente o cão começa a obedecer mais fácil, porque ele começa a correlacionar o comando com a ação. Se antes o cão não era educado, não era adestrado e agora está sendo educado, adestrado, naturalmente o cão vai começar a obedecer, vai começar a seguir aquilo que está pedindo. A partir do momento que o cão não segue e ele começa a perceber que existem consequências que não são tão boas para ele, ele começa a parar. E outra coisa que é importante, a gente tem que mostrar para o cão isso, a gente tem que dar opções para o cão. Ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Porém, se você faz isso, você ganha muita coisa boa. Se você faz isso, você começa a perder umas coisas que você gosta. Então o cão, naturalmente, ele começa a escolher, sem uso de violência, sem uso de agressividade, sem uso de nada de loucura, o cão, naturalmente, ele começa a olhar, bem, é melhor eu ir por esse caminho do que eu ir por esse outro. Olha, quando eu sou bad boy, quando eu sou muito autoritário, quando eu sou brabão, eu fico preso no canil enquanto os outros estão brincando, estão saindo, estão treinando. Então é melhor eu atender o comando do meu tutor. Porque o tutor, ele tem a comida, ele tem a água, ele tem a chave da cadeia, né, ou melhor, ele tem a chave do canil, ele tem tudo, ele tem todo o controle dos recursos. Se o tutor pega todos esses recursos e entrega 100% para o cão, sem o cão fazer nada, o cão não vai obedecer. Mas se o tutor, ele através do conhecimento, através do estudo, ele começa a controlar os recursos de forma a trabalhar com o cão
de acordo com o que o tutor quer, mostrando para o cão o que ele quer do cão e dando os recursos de acordo com o que o cão devolve, o cão está sendo educado, 100% educado, o cão começa a render numa velocidade muito maior, o cão começa a atender de forma mais rápida. E aí algumas pessoas às vezes me perguntam: Henrique, eu tenho 15 cães, eu tenho 20 cães, como é que eu vou fazer isso com todos os meus cães? Porque quando eu começo a falar com um, o outro começa a fazer outra coisa para chamar minha atenção. Aí aqui já tem um problema, né? Porque você está dizendo falar e não treinar o cão. Se você fala português, vocalizando, o cão não vai entender. O que é que eu falo para pessoas que têm vários cães? Primeira coisa, treine individualmente. Um cão de cada vez. Ah, Henrique, mas eu tenho 20 cães, eu vou levar 10 horas para fazer isso. Eu acredito, talvez eu esteja errado, mas eu acredito que os 20 cães não surgiram na casa dessa pessoa de forma espontânea. Não foi uma geração natural, né? Não caiu de uma chuva. A pessoa escolheu ter os cães. Se a pessoa escolheu ter os cães, ela é responsável civil e criminalmente por cada um desses cães. E a pessoa precisa ter a responsabilidade de educar individualmente esses cães. Posteriormente, a pessoa começa a treinar de 2 em 2, de 3 em 3, e combinações diferentes, até que toda a matilha se torne obediente. Tá? Se a pessoa não tem condições de lidar com tantos cães, o que ela pode fazer? Se todos os cães juntos estão tendo um problema, ela constrói um canil modular. Várias baiazinhas que respeitem o bem-estar animal, que dê dignidade ao animal, que facilite limpar, e aí você vai ter a possibilidade de um manejo diferenciado, né, de um cão por cada vez, solta um cão de cada vez, ou solta de 2 em 2, de 3 em 3, conforme facilite o trabalho entre todos. Ou, se isso também não é possível, às vezes, infelizmente, a melhor solução é achar outra família que tenha meios tanto financeiros como de tempo, psicológico, técnico, para lidar com esses cães. Às vezes, por mais que doa, às vezes é melhor a gente presentear outra família com um cão e esse cão ter uma vida muito melhor do que esse cão ficar com a gente e ficar sendo estressado pela forma com que nós lidamos com os outros cães ou pela correria do nosso dia a dia, tá? Eu queria agradecer você que chegou até aqui, você que assistiu o vídeo inteiro, muito obrigado. Por favor, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, fala o que você achou do vídeo. Você já passou por isso? Conhece alguém que passa por essas situações de ter um cão desobediente? Se você conhece alguém, manda esse vídeo para essa pessoa. Obrigado e até o próximo vídeo.